Imagine um inimigo que não tem rosto, não tem voz, não tem olhos, não tem intenção. E ainda assim, foi capaz de derrubar impérios, redefinir a medicina, mudar a forma como nos tocamos, respiramos e vivemos. Essa é a história dos vírus. Não começa em hospitais, não começa em laboratórios, não começa com microscópios. Ela começa antes mesmo da humanidade existir, antes da vida, ou junto dela. Muito antes do primeiro ser humano caminhar sobre a Terra, a vida já travava batalhas silenciosas. Há bilhões de anos, os oceanos primitivos fervilhavam de micro-organismos simples. Bactérias, arqueias, formas de vida rudimentares. E ali, no meio desse caos microscópico, algo estranho surgiu. Algo que não era exatamente vivo, mas também não era morto. Os vírus, eles não respiram, não se alimentam, não se reproduzem sozinhos, mas possuem algo poderoso, a informação genética. Um vírus, essencialmente, um fragmento de código, uma instrução. Ele só vive quando invade outra célula e a transforma em uma fábrica de cópias de si mesmo. Até hoje, cientistas discutem. Os vírus surgiram antes da vida, ajudando a moldá-la, ou nasceram a partir da vida, como fragmentos que aprenderam a se espalhar. Não sabemos ao certo, mas sabemos de uma coisa. Sem os vírus, a vida como conhecemos talvez nem existisse. Os vírus como arquitetos da evolução. Pode soar estranho, mas os vírus não são apenas destruidores. Eles são engenheiros invisíveis da evolução. Ao infectar organismos ao longo de milhões de anos, vírus transferiram genes entre espécies, misturaram informações, criaram mutações. Estima-se que cerca de 8% do DNA humano venha de antigos vírus que infectaram nossos ancestrais e ficaram. Sim, uma parte de você é viral. Os vírus ajudaram a moldar o sistema imunológico, a diversidade genética e até processos fundamentais da vida. Mas quando a humanidade surgiu, essa relação mudou. Os primeiros encontros com o invisível. Por milhares de anos, os seres humanos não sabiam que eram vírus. Eles só viam os efeitos. Doenças que surgiam do nada. Febres misteriosas. Manchas na pele. Mortes rápidas e inexplicáveis. A causa era atribuída a espíritos, castigos divinos, miasmas do ar, maldições. Um dos primeiros grandes encontros da humanidade com o vírus foi devastador. A varíola. Varíola, o vírus que marcou a história. Por séculos, a varíola foi uma sentença de morte. Ela deixava cicatrizes profundas no corpo e marcas ainda mais profundas na história. Matou faraós, reis, imperadores. Estima-se que apenas no século XX a varíola tenha matado mais de 300 milhões de pessoas. Ela acompanhou exércitos, viajou em navios, atravessou continentes. Quando europeus chegaram às Américas, não trouxeram apenas armas, trouxeram vírus. A varíola devastou populações indígenas inteiras que não tinham imunidade alguma. Civilizações desapareceram. Um inimigo invisível decidiu guerra sem lutar. O medo que não se via. Ao longo da história, os vírus estiveram por trás de algumas das maiores tragédias humanas. Sarampo, poliomielite, gripe espanhola, febre amarela, HIV, ebola, Covid-19. A gripe espanhola, em 1918, matou mais pessoas do que a Primeira Guerra Mundial. Cidades inteiras em silêncio, hospitais lotados, corpos sendo enterrados às pressas. E ninguém sabia exatamente o que estava enfrentando, porque os vírus eram pequenos demais para serem vistos. Quando o invisível se torna visível, tudo mudou no século XX.
Com o avanço da ciência e a criação do microscópio eletrônico, algo inimaginável aconteceu. Pela primeira vez, o ser humano viu um vírus. Não era um monstro. Não tinha forma ameaçadora. Era simples, quase elegante. Uma cápsula microscópica carregando instruções. Foi um choque. A humanidade percebeu que lutava, há milênios, contra algo que nunca enxergou. E, finalmente, começou a entender. Vacinas, a primeira grande virada. Com o entendimento dos vírus, surgiu uma das maiores armas da história humana: as vacinas. A ideia era genial em sua simplicidade, ensinar o corpo a se defender antes do ataque real. Graças às vacinas, a varíola foi erradicada. A poliomielite foi quase eliminada. Milhões de vidas foram salvas. Foi uma vitória histórica. Mas os vírus nunca pararam. Vírus, mestres da adaptação. Um vírus não pensa, não planeja, não tem consciência, mas ele se adapta, ele muda. Mutai, evoluir rapidamente. É por isso que novos vírus surgem. É por isso que variantes aparecem. É por isso que a vigilância nunca pode parar. Toda vez que um vírus se réplica, existe a chance de erro. E alguns desses erros tornam o vírus mais transmissível ou mais resistente. É uma corrida constante. Humanidade contra o invisível. O século XXI e o choque global. Então veio a pandemia. O mundo moderno, conectado, tecnológico e confiante, parou. A Covid-19 mostrou algo que muitos haviam esquecido. Mesmo com toda a ciência, ainda somos vulneráveis. O toque virou risco, o ar virou suspeito, o outro virou ameaça. Um vírus microscópico foi capaz de fechar fronteiras, parar economias, mudar hábitos globais, reescrever a história recente. E mais do que isso, nos forçou a refletir. Os vírus são apenas inimigos? Hoje, a ciência começa a enxergar os vírus de outra forma. Eles estão sendo usados em terapias genéticas, no combate ao câncer, no controle de bactérias resistentes. Vírus, antes temidos, agora também são ferramentas. Eles não são bons, nem maus. São parte da natureza, assim como terremotos, assim como tempestades, assim como o próprio tempo. O que essa história realmente nos ensina? A história dos vírus não é apenas sobre doenças, é sobre humildade. Ela nos lembra que não controlamos tudo, que a vida é frágil, que o invisível pode ser mais poderoso do que qualquer exército, mas também nos lembra da nossa capacidade de aprender, de cooperar, de criar soluções. Porque, no fim, não foi a força que nos trouxe até aqui, foi o conhecimento. E enquanto os vírus continuam evoluindo, a pergunta que fica é: estamos evoluindo juntos? Se essa história te fez enxergar o mundo de forma diferente, curta o vídeo. Se você quer entender melhor as forças invisíveis que moldam a humanidade, se inscreva no canal.